Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos um vídeo por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos aí hoje com nossa aula 195 do nosso curso de Matemática Básica, trabalhando no momento aí com matrizes e determinantes. E na aula passada nós estudamos aí a operação da multiplicação entre matrizes. Nas aulas anteriores estudamos operações como a adição e a subtração entre matrizes, e também a multiplicação por um número, uma multiplicação de uma matriz por um número real, né, por um escalar que nós chamamos. Bom, só nós revisando, pessoal, porque hoje nós vamos focar aí nas operações envolvendo a multiplicação de matrizes. Vamos revisar, portanto, as operações envolvendo a adição e também a multiplicação por números. Bom, na operação da adição ou subtração de matrizes, temos que sempre lembrar que a adição ou subtração ela só é definida quando as matrizes são exatamente iguais, né? Porque nós temos que somar os elementos correspondentes. Então essas matrizes têm que ser iguais, tem que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, né? Por exemplo, ambas têm que ser n por m, né? Mesmo número de linhas e mesmo número de colunas, para que a adição ou subtração seja possível. Na adição nós vamos somando os elementos e na subtração nós vamos subtraindo os elementos, né? Bastante simples aí. Então as propriedades que nós temos é a seguinte: a primeira propriedade da adição é a chamada propriedade comutativa. Então, quando nós somamos matrizes em qualquer ordem, A mais B ou B mais A, o resultado é o mesmo. Então, essa é a propriedade comutativa. Nós chegamos a argumentar essas propriedades na aula que nós trabalhamos com adição e subtração. Estamos apenas fazendo uma revisão aqui também com essas propriedades, mesma coisa, né? Nós já argumentamos isso aí. A segunda propriedade da adição é a chamada propriedade associativa, né? Então, se nós fizermos a matriz A com a soma da matriz, né? Somarmos com a matriz B mais C, isso é a mesma coisa de primeiro somarmos a matriz A mais B, A com B, e depois somarmos com a matriz C, né? Então, isso se chama propriedade associativa e essa propriedade, na verdade, ela nos diz que nós podemos somar os valores, né? Agrupando-os da forma que nós quisermos. Em conjunto com essa primeira propriedade, nós podemos ir somando na ordem que nós quisermos as matrizes, né? Se nós temos um conjunto de 10 matrizes que nós temos que somar, nós podemos ir somando essas matrizes na ordem que for mais interessante para a gente, que as contas se tornem mais interessantes. Essas duas propriedades nos garantem isso. A terceira propriedade nos diz o seguinte: ela nos diz que quando nós somamos uma matriz A com a matriz nula, lembrando que a matriz nula é aquela que tem todas as entradas, né? Todos os valores dela são iguais a zero. E isso é a mesma coisa que somar a matriz nula com a matriz A. Isso tem, na verdade, relação com a propriedade A1, né? A comutativa. Mas nós costumamos colocar aqui. E isso é a matriz A, ou seja, somar com a matriz nula não altera a nossa matriz original, né? Porque nós estamos somando zero a todas as entradas. Lembrando que a matriz nula aqui ela tem que ter o mesmo tamanho da matriz A. Por exemplo, se a matriz A for 2 por 3, essa matriz nula também tem que ser 2 por 3, né? Mas tudo zero. Na verdade, essa propriedade A3 ela nos diz o seguinte, que existe, né, uma matriz tal que quando nós somamos com a matriz A, o resultado se mantém como a matriz A. E essa matriz nós chamamos de matriz nula e é aquela em que todas as entradas dela são iguais a zero. A propriedade A4 nos diz que existe uma matriz que nós somamos com a matriz, com uma dada matriz, de tal maneira que essa soma resulta a matriz nula, né? No caso de números, nós podemos pensar, né? Existe um número que somado com o número 3, por exemplo, resulta igual a zero? Sim. É o número menos 3, né? 3 somado com menos 3 dá zero. No caso das matrizes, né? Do universo das matrizes, nós também temos a mesma ideia, só que em vez de número oposto, nós temos o conceito de matriz oposta. Então, menos A seria a matriz oposta. É a matriz em que nós pegamos todas as entradas dela e trocamos o sinal, né? Então, por exemplo, nós temos uma matriz A, aí nós construímos uma matriz trocando o sinal de todos os termos dessa matriz, né? Então, o que é? Os números que são positivos se tornam negativos e os negativos se tornam positivos. Quando nós somamos essas matrizes, obviamente, vai resultar a matriz nula, tá? Então, a existência aqui dessa matriz oposta que nós chamamos. Lembrando aí que nós definimos, né, a subtração de matrizes, né, A menos B, como sendo a soma de uma matriz com o oposto, né, da matriz B. Quer dizer, subtrair duas matrizes é equivalente a somar com o oposto. Por isso que, na verdade, a subtração não é uma nova operação, que existe a adição de matrizes, e aí a subtração é definida
utilizando o conceito de oposto, de matriz oposto. Assim como não existe também subtração de números, né? Quando nós falamos aqui na subtração 5 menos 2, a rigor a subtração como operação, ela não é definida. Na verdade, o que existe é o oposto de um número. Então, 5 menos 2 é 5 somado com menos 2. Isso se nós pensarmos aí do ponto de vista bastante teórico aí da matemática, né? Na verdade, o que nós temos é soma e multiplicação. E aí, nesse sentido, né? Assim como no caso da subtração, na verdade, uma soma com o oposto, a divisão vai ser uma multiplicação pelo inverso, ou pelo oposto da multiplicação. Quer dizer, quando nós fazemos um número A dividido por um número B, né, isso aqui é equivalente a A vezes o inverso do número B. Né? Então, nesse sentido, o que existe aí são as operações soma e multiplicação. A divisão e a subtração acabam sendo decorrências dessas operações. Isso de uma maneira geral. Aí nós temos também a multiplicação por números, né? Estamos fazendo aqui uma revisão, né? Então, quando nós pegamos, lembrando o que significa multiplicar uma matriz por um número, nós pegamos todas as entradas daquela matriz, todos os valores, né, daquela matriz e multiplicarmos pelo número que nós quisermos. Então aqui, 1 vezes a matriz A resulta a matriz A, é claro, né, porque nós estamos multiplicando todos os números daquela matriz por 1. Mas multiplicar por 1 não altera nada, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Portanto, 1 vezes A é igual a A. Quando nós multiplicamos todas as entradas de uma matriz por menos 1, o resultado dá a matriz menos A, ou seja, o oposto, né? Trocamos o sinal de todos os valores, que é exatamente o conceito de matriz oposta. Quando nós pegamos um número P aqui, né? Aqui, este P é um número real, tá? Pegamos um número P e multiplicamos por uma matriz nula, o resultado continua sendo a matriz nula. É claro, né? Porque se todas as entradas da matriz são iguais a zero, nós multiplicamos por um número que eventualmente vai ser diferente de zero. Todos os valores daquela matriz, o resultado vai ser a matriz nula. Da mesma forma, se nós pegamos uma matriz que não é necessariamente nula, matriz A, e multiplicamos por zero, né, o resultado vai ser a matriz nula, porque nós estamos multiplicando por zero todos os valores daquela matriz. Cuidado aqui, né, porque nesta situação aqui, este O aqui, né, esse zero, representa a matriz nula, nos dois casos. Aqui, nessa situação, o zero aqui representa realmente o número zero. E este O aqui, ou esse zero, representa a matriz nula. Então tem que tomar cuidado em alguns materiais. Vocês vão ver isso aqui escrito de uma forma um pouquinho diferente, né? A matriz nula escreve com usa a letra O, né? Para ficar um pouquinho mais, um zero um pouco maior, para enfatizar que aqui nós temos a matriz nula. E aqui é o elemento número zero mesmo, né? Enfim, propriedade 5 aí da multiplicação de números. Se nós temos um número P, né? Multiplicando uma soma de matrizes, nós podemos distribuir esse valor, né, em relação às matrizes. Então, P vezes A mais B é P vezes A, que é essa matriz, mais P vezes B. Então, é a distributividade em relação ao multiplicador aí daquela matriz. Né? E MN6, aqui também, né, é a distributividade em relação à soma dos multiplicadores. Aí, né? Nós temos P mais Q vezes A, então vai ser P vezes A mais Q vezes A. Né? Quer dizer, nesta situação aqui nós temos a distributividade à esquerda em relação aí ao escalar, né, ao múltiplo, e aqui nós temos a distributividade à direita em relação à matriz aí, matriz A, né? Então, P mais Q vezes A vai ser P vezes A mais Q vezes A, distributividade à direita e aqui distributividade à esquerda. E aqui, por fim, nós temos uma espécie de associativa, né, em relação aos múltiplos aí, né, aos valores que nós multiplicamos. Todas essas propriedades, pessoal, hoje eu não estou falando com tanto detalhe, mas nós argumentamos, né, nós justificamos de uma maneira simplificada, porque na verdade elas são justificativas bastante simples, né? Se vocês voltarem à nossa aula em que nós tratamos desse assunto aqui, na aula que nós tratamos aí da adição, subtração e multiplicação por números. Mas hoje, como foi dito, aí nós vamos focar aí nas propriedades da multiplicação de matriz, que são propriedades um pouco mais difíceis de serem justificadas, tá ok? Então nós vamos focar nisso aí hoje. Aqui estão as propriedades da multiplicação de matrizes. Primeiro vamos dar uma olhada geral nas propriedades, para nós entendermos o que elas estão dizendo. A primeira propriedade nos diz o seguinte, que quando nós temos o produto de matrizes, ele também é associativo. Comutativo nós vimos que ele não é, né? Quando nós temos
a matriz A vezes B, em geral, isso aqui é diferente de B vezes A. Então o produto ele não é comutativo, mas associativo ele é. Se nós multiplicamos a matriz A pela matriz B e depois multiplicamos pela matriz C, é a mesma coisa que multiplicar A pelo produto B vezes C. Vamos já justificar essas propriedades. A propriedade M2 diz que vale a distributiva das matrizes aí, né, da multiplicação matricial à direita, tá? Nós acabamos de ver aqui para multiplicação envolvendo números, né, multiplicação de uma matriz por um número, que esses valores aqui eram números, mas agora são matrizes. Então a distributiva à direita. Então nós podemos distribuir aqui A mais B vezes C, A vezes C, mais B vezes C. AC mais BC. Distributiva também vale à esquerda, né? A vezes B mais A vezes C. A vezes B mais C, AB mais AC. A quarta propriedade nos diz o seguinte, que se nós pegarmos a matriz A e multiplicarmos pela matriz identidade, né, supondo que a matriz A ela é M por N, nós temos que multiplicar à direita pela identidade de ordem N, porque aí, lembrando daquela condição para que o produto seja definido, o número de colunas da matriz A, que é N, tem que ser igual ao número de linhas da identidade, que é uma matriz quadrada, então é N por N. Né? Então tem que ser identidade de ordem N à direita. Ou identidade de ordem M à esquerda, resulta a própria matriz A. Ou seja, a identidade ela é o elemento neutro do universo das matrizes. Tá? Assim como quando nós multiplicamos um número por 1, o resultado se mantém, quando nós multiplicamos matrizes pela identidade, a matriz se mantém. Né? Então, o 1 do universo das matrizes é a matriz identidade. A propriedade M5 nos diz o seguinte, que se nós pegamos uma matriz A e multiplicamos por um número K, e pegamos esse valor, multiplicamos pela matriz B, essa matriz resultante pela matriz B, é a mesma coisa que fazer primeiro a multiplicação do número pela matriz B, e depois, né, multiplicamos a esquerda pela matriz A, ou então multiplicarmos a matriz A por B, e depois multiplicarmos pelo valor K. Tá? Então a ordem que nós multiplicamos aqui, né, então nesse sentido existe uma comutatividade, mas em relação ao valor que nós multiplicamos, o valor numérico. As matrizes não estão comutando. Veja que sempre está aparecendo aqui A e depois B. A e depois B. A e depois B. Nós não podemos inverter essa ordem, que não vale a comutativa. E por fim, a propriedade envolvendo a transposta, né, a transposição de matrizes, que é o seguinte, nós temos a transposta da matriz A vezes B é igual a B transposto vezes A transposto. Então, olha que interessante, né? Esse transposto, a transposição, ela meio que distribui, né? Como se fosse uma distributiva, mas inverte a ordem das matrizes. Então, A vezes B transposto, né, é B transposto vezes A transposto. Então, ocorre essa inversão tomando o transposto das duas matrizes. Tá? Então, basicamente, na aula de hoje, nós vamos justificar com maior rigor as propriedades M1 e M6, que são as propriedades mais difíceis de serem justificadas. Tá? E vamos comentar sobre a propriedade M4, fazer alguns exemplos aí das outras propriedades para que vocês possam entender. Mas se vocês entenderem como nós justificamos as propriedades M1 e M6, se vocês realmente entenderem, vocês certamente vão estar aptos a justificarem as demais propriedades, tá ok? Então nós vamos deixar esse encargo para vocês aí, vamos justificar essas duas que são mais difíceis. Caso contrário, nós vamos estender muito a aula e fugirei um pouco do nosso objetivo e, inclusive, nós deixamos aí como exercício para vocês essas demonstrações aí. Bom, pessoal, gostaria que vocês prestassem muito atenção. Essa demonstração ela não é tão simples, ela é a demonstração mais difícil dessa série aí de demonstrações e ela exige um nível de abstração, né, um pouquinho maior aí do que nós estamos acostumados aí no nosso curso, tá? Então, vamos procurar prestar bastante atenção aí nessa demonstração. Bom, a primeira coisa, né? Isso em relação a todas as propriedades. Essas propriedades têm condições de existência para a questão do produto ser permitido e tal, né? O número de colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda. No caso das somas, elas têm que ser matrizes de mesmo tipo. Enfim, tem uma série de condições aí. Eu não coloquei, mas essas condições estão implícitas aí. Então aqui no caso eu vou acabar colocando essas condições. A matriz A é uma matriz
definida pelos elementos A e J, ela é uma matriz que eu vou chamar de que ela é M por P. Então ela tem M linhas e P colunas. A matriz B é B e J, P por K. Por que o número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas da matriz B? Ora, para que seja possível o produto A vezes B. Lembrando que nós estamos querendo mostrar que A vezes B vezes C é igual a A vezes BC. Bom, quando nós fizermos a matriz A vezes B, nós vamos multiplicar uma matriz M por P por uma matriz P por K. O resultado vai ser uma matriz M por K. Né? E aí, quando nós pegamos essa matriz M por K, nós vamos multiplicar pela matriz C, que é uma matriz K por N. Então, o resultado, né, vai ser uma matriz M por N. Esse vai ser a matriz resultante, né? Então, vai ser uma matriz M por N. Mas, como é que nós podemos argumentar isso aí formalmente aí, né? Nós temos que definir o produto de uma maneira algébrica, né? Uma maneira mais precisa do que nós fizemos na aula passada, simplesmente através dos exemplos. Bom, vamos imaginar que a matriz A vezes B é a matriz B. Então, eu chamei de matriz C, porque nós já temos a matriz C no problema ali. Então, a matriz D, definida pelos elementos D e J, e é uma matriz M por K. Né? M por K. Ok, como é que nós definimos o elemento D e J? Olha só. Pela maneira como nós definimos o produto, o elemento D e J, nós pegamos a linha I da matriz A com a coluna J da matriz B. Então, o elemento D e J, nós vamos fazer o seguinte, nós tomamos o somatório, nós fixamos a coluna I da matriz A, né, que vai ser A, I, T, né, para nós podermos variar, vezes B, no caso da matriz B, nós fixamos a coluna. Então, aqui nós variamos a linha, vai ser vezes B, T, J. Tá? Então, quando nós fizermos A e T vezes B, T, J, para T variando de 1, né, até P. Tá, ok? Então, o T varia de 1 até P. Então, nós fazemos ali AI1 vezes... Né? Então, quando nós fizermos isso aqui, vai ficar AI1 vezes B1J. Quer dizer, dentro da linha I da matriz A, nós pegamos o elemento que está na primeira coluna e dentro da coluna J da matriz B, pegamos o elemento que está na primeira linha. Mais AI2 vezes B2J. Olha lá, dentro da linha I da matriz A, pegamos o segundo elemento vezes o segundo elemento da coluna J da matriz B. Isso vai seguindo, né, até nós pegarmos o pésimo elemento. Ora, é exatamente esse somatório que está aparecendo aqui. Então, esse somatório é uma formalização de como nós fazemos o produto entre matrizes, como que nós calculamos cada um dos elementos. Ok, esse é o D e J. Então, os elementos D e J estão aqui. Né? Agora, o que nós fazemos aqui? Né? Nós queremos os elementos da matriz A vezes B vezes C. Né? Então, nós fazemos o seguinte. Para nós montarmos o elemento da matriz AB vezes C, nós fixamos a linha I do elemento D e J, né? E vamos variando a coluna da matriz C. Vamos chamar o elemento daqui da matriz A vezes B vezes C do elemento E e J. Tá? Como é que nós calculamos esse elemento E e J? A ideia é parecida. Então nós fazemos o somatório. Agora eu vou criar uma outra letra, né, para não confundir com o T. Eu vou chamar de L. Para L variando de 1 até K, né, porque agora é o K que está mandando aí. De 1 até K. Né, de D, agora nós fixamos a linha I. Né, coluna L. Linha I, coluna L. Vezes o C da linha L, coluna J. Tá? Então é exatamente isso aqui que é o elemento E e J. Ok. Agora, no lugar de D e L, eu vou substituir por essa expressão aqui. Então nós vamos ficar com o seguinte. Nós ficamos com somatório para L, variando de 1 até K. No lugar de D e L, eu vou substituir por essa expressão aqui. Então vai aparecer um somatório dentro de outro somatório. Para T, variando de 1
até P. No lugar de A e T, né, o D e L, né, vai continuar A e T, ok? Porque aqui continua sendo I. E no lugar do BTJ, vai ficar BT, né? Mas como é D e L, vai ser BTL. BTL. Tudo isso aqui vai multiplicar CLJ, ok? Continuando esse raciocínio aqui, nós vamos fazer o seguinte agora. Aqui aparecem esses dois somatórios. Uma coisa que nós podemos fazer, e aí é uma propriedade dos somatórios, é inverter a ordem dos somatórios. Então eu vou trazer esse somatório para cá, vou inverter exatamente a ordem desses somatórios. Ok, vamos lá. Então vai ficar com somatório para T igual a 1 até P de somatório para L igual a 1 até K de A e T vezes BTL vezes CLJ. Coloquei tudo junto ali, aqueles termos ali, ok? Só mudamos a ordem dos somatórios, tá ok? Agora, se nós olharmos esse somatório que agora está mais adentro, né, na parte de dentro, ele só depende de L. E esse termo aqui, este A aqui, ele não depende de L. Então eu posso tirar este A do somatório. Então isso aqui vai ficar o seguinte, somatório para T indo de 1 a P, de A e T, somatório para L de 1 até K, de BTL, CLJ. Olha só, agora, pessoal, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo BTL vezes CLJ para L indo de 1 até K. Olha, quando nós fizermos a matriz B vezes a matriz C, se nós fizermos BTL vezes CLJ, nós estamos variando a coluna e mantendo a linha desse elemento e mantendo a coluna desse elemento. Então este valor que aparece aqui, ele é exatamente o elemento da matriz B vezes C. Ok? Eu vou chamar de um F. Vou chamar os elementos dessa matriz B vezes C aqui, vou chamar de F e J. Tá? Então F e J seriam os elementos da matriz BC. Mas nesse caso aqui, então, nós temos o seguinte, somatório de T igual a 1 a P, de A e T, né? E nesse caso aqui vai ser o F, né? Mas é o F da linha T, coluna J. F, T, J. Veja, agora nós estamos pegando os elementos da linha A e T e multiplicando por FTJ. Ou seja, esses elementos que estão aparecendo aqui são exatamente os elementos da matriz A vezes a matriz BC. Tá ok? Então esses elementos aqui que aparecem, se nós chamamos aqui esses elementos aqui, por exemplo, de H, né? Estou criando várias letras aqui. Mas os elementos H e J, né? Então aqui esses elementos vão ser os elementos H, né, da linha I, coluna J. Ou seja, pessoal, nós partimos de um elemento E e J, que é um elemento que está fazendo A vezes B vezes C, né, e chegamos no elemento que está fazendo A vezes B vezes C. Ou seja, nós acabamos de mostrar que esse fato é verdadeiro, tá ok? É uma demonstração, pessoal, bastante delicada, né? Ela tem diversos detalhes aí. Você tem que ver com bastante atenção essa demonstração aí para entender bem o que está acontecendo aí, tá ok, pessoal? Enfim, então com isso agora nós já temos que a propriedade associativa ela é verdadeira. Bom, pessoal, vamos agora justificar essa propriedade M6 aqui, né? Essa propriedade M6 também é uma propriedade cuja justificativa é um pouco complicada, né? E nós vamos fazer da seguinte forma. Nós queremos mostrar, né, que AB transposta é igual a B transposto A transposto. Ok. Então, como que nós fazemos isso aqui, né? Usando a mesma notação, né, que nós acabamos de trabalhar aí, matriz A é matriz A e J, é M por P, né? E a matriz B, ela é C e J, P por N.
Ok. Quando nós fizermos a matriz A vezes B, vamos chamar de matriz C, né? Que vai ser uma matriz definida aí pelos elementos C e J, e ela vai ser uma matriz M por N. A matriz C, né? M por N. Como que nós encontramos elementos da matriz A vezes B aí, que são os elementos C? Bom, C e J vão ser os elementos definidos da seguinte forma. Somatório para T, né, igual a 1 até P de A e T vezes B, T, J, tá ok? Nós variamos a coluna aqui da matriz A e a linha da matriz B, né, para cada elemento C e J. Ok, então esses são os elementos da matriz A vezes B transposta, aliás, da matriz A vezes B. Agora, quais são os elementos da matriz A vezes B transposta? Vamos chamar de D e J. Bom, os elementos D e J, na verdade, eles vão ser os elementos CJI, tá? CJI. Aí vai ficar o quê? Somatório para T de 1 a P, né? Agora, CJI, né? Então vai ser A, JT mais B, T, I, né? Trocamos I por J, tá ok? Beleza, então esses são os elementos da transposta. Nós queremos mostrar que são iguais, né? Vamos agora fazer o seguinte. Vamos desenvolver os elementos de B transposto a transposto, né? Os elementos da matriz B transposto a transposto, eles são da seguinte forma. Desculpe aqui, pessoal, desculpe um detalhe aqui. Aqui é B e J mesmo, né? Os elementos da matriz B transposto, vamos chamar de esses elementos de D, por exemplo, né? Não, o D já está aqui. Então, esses elementos vamos chamar de E e J, né? E o do A aqui vamos chamar de F e J. O produto desses dois nós chamamos de H e J. Como é que vai ser definido, na verdade, o elemento H e J, né? H e J vai ser definido como somatório, né, dos elementos. Nós fixamos a linha, vão ser os elementos E e L, por exemplo, né? L de 1 até P também, nós também vamos até P aqui, vezes o F de L, J. Né? Agora nós usamos o seguinte, o E e J, na verdade, aqui, vai ser o BJI. Tá? Então esse somatório aqui vai ser somatório L de 1 até P de B, LI, vezes o FIJ, que vai ser o AJL. E agora, se nós compararmos essas duas definições aqui, nós vemos que é exatamente igual. Ou seja, o D e J ele está dando exatamente igual ao H e J. Então, também é válido, né, esta propriedade aqui. Tá ok? Pessoal, essas duas propriedades elas são as mais difíceis de serem justificadas porque elas trabalham com essas formas mais abstratas aqui de nós trabalharmos aí com as matrizes, né? Mas, enfim. Olha só, pessoal, só para não ficar tão vago, né, esses resultados aqui que nós acabamos de mostrar, olha o que nós mostramos na propriedade M1 ali, né? Se nós fizermos a matriz 1, 2, 3, 0, vezes a matriz 2, 3, menos 1, 0, é a matriz A vezes B, vezes a matriz C, 1, 2, 1, 5, nós temos duas formas de fazer isso aí, né? De acordo com a propriedade M1. Nós podemos primeiro fazer esta multiplicação aqui, A vezes B, e depois multiplicar por C, ou então primeiro, né, copiando aqui, primeiro fazermos A, né, primeiro fazermos B vezes C. 1. Né? Vamos ver se de fato isso está dando a mesma coisa, né? Então, olha só, aqui nós fazemos essa primeira, 1 vezes 2, 2 menos 2 está dando 0, 3 mais 0, 3, 6, 0, 6, 3 vezes 3, 9 com 0, 9, vezes a matriz 1, 2, 1, 5. E aqui embaixo, né, nós copiaríamos essa primeira matriz, 1, 2, 3, 0,
faríamos essa segunda matriz agora aqui, a multiplicação dessas duas últimas, né? 2 com mais 3 dá 5. 4 com mais 15 dá 19. Menos 1 com mais 0, menos 1. Menos 2 com mais 0, menos 2. Né? Agora, quanto que está dando o produto? Né? Vamos fazer junto o produto? Vamos ver esse primeiro elemento. De acordo com essa primeira matriz aqui. 0 com mais 3, está dando 3. Agora, e aqui? 5 menos 2, também deu 3. 0 com mais 15, deu 15. E aqui? 19 menos 4 também deu 15. 6 mais 9, 15 também. E aqui? 15 mais 0, 15 também. Tá? 6 vezes 2, 12 com mais 45, 9 vezes 5, né? 57. 3 vezes 19 vezes 19, também 57. Então vocês vejam aí que deu o mesmo resultado. Mas, como a gente acabou de ver, pessoal, a demonstração disso aí é tudo aquele cálculo que nós acabamos de fazer aí de maneira abstrata, né? Ok, então essa propriedade M1, né? Nós percebemos aí que tanto faz a ordem, né? Que nós colocamos os parênteses, na verdade. A ordem do produto importa, né? Nós vimos que não é comutativo. Mas a ordem que nós colocamos os parênteses, na verdade, que não é importante, né? Agora, olha só, pessoal, vamos fazer este exemplo aqui. Nós temos a matriz A vezes a matriz B. Por exemplo, aqui, né? Então, 1 vezes 1, 1 mais 2. Então, aqui está dando 3. 2 menos 2, zerou aqui. 3 mais 4, 7. 6 menos 4, 2. Ok? E aí nós vamos transpor, né? Transposta, né? A transposta. Então, a transposta, a primeira linha virou primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Agora, o que a propriedade M6 está dizendo é que nós poderíamos, em vez de multiplicar as matrizes e depois transpor o produto, nós podemos transpor a matriz B. Vai ficar aqui 1, 2, 1 menos 1. Então, eu transpus essa matriz, mas coloquei aqui. E transponho essa e coloco aqui. 1, 2, 3, 4. Quanto é que vai dar isso aqui? 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. 2 menos 2, 0. 6 menos 4, 2. Olha só, é exatamente igual, tá? Isso não é uma demonstração. A demonstração é o que nós acabamos de fazer aí, tá? Então essa é a propriedade M6 aqui, envolvendo a transposição de matrizes. Bom, pessoal, para nós finalizarmos aí, né? As propriedades M2 e M3, se vocês entenderam bem o que nós fizemos aí nas propriedades M1 e M6, vocês vão conseguir fazer também. Mesma coisa para a propriedade M5, né? Vocês vão ter que utilizar as propriedades do somatório. No caso da propriedade M5, bastante simples, porque na verdade, como esse K ele não vai depender dos índices que vão aparecer no somatório, ele vai poder, vamos dizer assim, navegar aí por todas as posições, né? Então essa propriedade aqui é bem interessante se nós pensamos na ideia do somatório, né? A propriedade é direta, essa propriedade M5 aqui. M2 e M3 deixo para vocês, não vai ser difícil, bem mais fácil do que M1 e M6. E gostaria de comentar aí sobre a propriedade M4, né? Ela também tem direto, né? Também nós podemos também pensar e na verdade uma demonstração rigorosa tem que levar em conta o somatório, né? Mas ela é direta, pessoal, porque é relativamente óbvia, né? Essa propriedade M4. Se nós temos uma matriz A, né? Aqui está a matriz A, primeira linha, segunda linha, terceira linha, assim por diante, né? Nós temos diversas linhas e colunas aí da matriz A. E nós multiplicamos pela matriz identidade, né? Pensando nessa possibilidade, aí tem a questão do índice aqui, né? Dessa ordem, ser N, que é o mesmo número de colunas da matriz A, e a direita tem que ser o M, né? Porque a matriz A tem M linhas, daí a direita. Enfim, e aqui nós temos a matriz identidade, né? 1 e 0 no resto, né? Quando nós fazemos esta multiplicação, quando nós tomamos a primeira linha com a primeira coluna, nesta primeira linha vai aparecer só esse elemento aqui, porque o resto é tudo 0. Quando nós pegamos a primeira linha com a segunda coluna, a primeira linha aqui com a segunda coluna aqui, como o segundo elemento aqui é 1, vai aparecer o segundo elemento aqui.
Continuando, primeira linha com terceira coluna, é o terceiro elemento que é 1, então vai aparecer o terceiro elemento, né? Então na primeira linha vai acabar aparecendo exatamente a primeira linha da primeira matriz. E na segunda linha, quando nós fizermos esta linha vezes esta coluna, vai aparecer esse primeiro elemento também aqui. Na segunda linha, né, pegamos primeira linha com segunda coluna, aparece esse elemento que é o segundo aqui. Enfim, quando nós multiplicamos pela identidade, portanto, o resultado acaba dando exatamente a matriz A, tá? Então é mais óbvio, né, esse resultado aí, tá? Bom, pessoal, é um assunto um pouco mais abstrato, né? Isso aí, qualquer dúvida deixa nos comentários, tá? Mas, como eu comentei, pessoal, a gente gosta de fazer um curso de qualidade, né? Porque vocês realmente entendam aí essas propriedades aí que não são, algumas delas não são tão triviais não, tá ok? Bom, pessoal, então é isso, tá? Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!